Olá, bom dia, aqui é o presbítero Leonardo Mesquita, que vos fala nesta manhã de quinta-feira, trazendo para você mais um pão diário, pedindo já que você se inscreva no nosso canal, deixe seu like, compartilhe, abençoe vida através do programa Pão Diário e o canal Avivamento da Última Hora. Vamos para a palavra do nosso Deus nesta manhã. Bem, continuando essa semana ainda na lição de número 1 do terceiro trimestre, que tem como tema duas mulheres importantes na história de um povo. O texto áureo vem dizer assim: então as mulheres disseram a Noemi: bendito seja o Senhor que não te deixou hoje e te dá remedor, seja o seu nome é afamado em Israel. Ruth, capítulo 4, verso 14. E o texto, a verdade prática diz: conhecidas as anônimas, muitas mulheres foram fundamentais no plano divino da redenção da humanidade. Louvado seja Deus. E o tema de hoje que nós iremos estudar, iremos meditar esta manhã, desta quinta-feira: Esté se torna rainha num ato de prudência divina. Esté capítulo 2, verso 16 e o verso 17. E o texto que nós iremos meditar nesta manhã se encontra em Esté capítulo 2, o verso 16 e verso 17, que diz assim: e assim foi levada Esté ao rei Assuero e a sua casa real, e no 10º mês, em que é o mês de Tabete, na sétimo ano do seu reinado. E o rei amou a Esté mais do que todas as mulheres, e alcançou perante ele graça, benevolência, mais do que todas as virgens, e pôs-se a coroa real na sua cabeça, e fez rainha em lugar de Vaste. Louvado. Bem, queridos e amados irmãos, o que é que eu posso entender com esta palavra a respeito da rainha Esté, serva de Deus, né? Primeiro, que a gente vai ver ao longo da história da Bíblia Sagrada, sempre Deus, ele vai nos honrar de forma majestosa. Como assim, presbítero Leonardo? A gente vai ver a história de Esté. A rainha Vaste, cheia da sua vaidade, não quis, quando veio a ordem do rei para que ela se apresentasse diante dos seus maiorais, ela se negou, ou seja, envergonhando, né, passando por cima da autoridade do rei. E o que aconteceu? Ela deixou de ser sua rainha. E ali, segundo os conselheiros, lhe deram o conselho ao rei, o rei foi, e o rei achou muito bom o conselho dos seus conselheiros, e assim colocou em prática, trouxe todas as virgens, moças virgem, né, da sua província, e quando chegou em Esté, ele se agraciou dela, seu coração amou a Esté, e ali ele vai constituir Esté sua rainha. E a gente vai ver que, com o histórico da história dessa jovem, por nome Radácia, a gente vai ver uma jovem de uma vida sofrida. A gente vai ver outra coisa muito interessante, que quando Deus quer honrar, não importa o nosso passado e nem aquilo que vivemos, pois geralmente para ser esposa de um rei, precisaria ser uma pessoa da realeza, né? Alguém com, vamos dizer, como diz alguém que faz parte da realeza, ter sangue azul. Mas a gente vai ver uma jovem que perdeu seus pais na sua infância. A história não vai relatar muito sobre a história dos seus pais, mas pelo histórico do seu primo Mardoqueu, que criou desde criança, vai ver que eles eram judeus, mas não eram pessoas bem arremediadas financeiramente, né? Então, Esté foi privilegiada por Deus, sofreu na sua infância, passou muitos perrengues, pois desde cedo não soube o que foi ter o aconchego dos seus pais, né? Perdeu seus pais muito jovem, mas o Senhor tinha um plano na vida de Esté, e mais que isso, Esté, como serva de Deus, procurou se colocar na posição que Deus sempre quis colocar Esté, né? Colocar Esté como cabeça sobre o seu povo. Então, o que é que acontece? Diante dessa recusa da rainha Vaste, veio Deus, criou a ocasião, permitiu, diante dessa circunstância,
ou seja, circunstâncias desfavoráveis, Deus vai procurar sempre fazer com que elas sejam favoráveis, porque Deus trabalha, não precisa das circunstâncias, mas no momento das circunstâncias, humanamente falando, a gente entende que foi uma circunstância casual, mas na verdade foi algo que Deus já via que iria acontecer e usou aquele momento, aquela situação para mudar a nossa história, para mudar o nosso legado, para mudar, enfim, tudo aquilo que está ao nosso redor e nós não entendemos muito das vezes. E com Rainha Esther não foi diferente, de acordo com o texto vem dizer, e ela se constituiu rainha da Pérsia, não é algo pouco. Ou seja, de Radácia passou a ser Esther, e de Esther, rainha da Pérsia. Se tornou rainha de uma nação, de uma província. Né? E detalhe, rainha não de Israel, mas de um país estrangeiro. Por quê? Porque Deus tinha um projeto através da vida de Esther. E a gente vai ver aqui, a gente pode relatar em poucas palavras, quando ela soube que da armação de Amã para destruir, né, fez a forca para destruir Mardoqueu, para matar Mardoqueu, para destruir o povo judeu, ela vai entrar na presença de Deus, vai falar para que seus servos, todos que trabalhavam ali no palácio, viessem fazer jejum em prol da que ela pudesse achar graça diante do rei. E assim se concedeu, e nós conhecemos a história. Então, ela sempre foi uma jovem rainha muito prudente, diferente da rainha Vasti. Vasti se confiava nas suas vaidades, na sua beleza, mas Esther sempre confiou no Senhor, seu Deus, e o Senhor lhe fez reinar sobre a Pérsia. E que Deus em Cristo nos abençoe, pois o tempo é muito curto, mas que o Deus continue derramando bênçãos sem medida sobre a sua vida, em nome de Jesus. E aqui já apresentando nesse momento, em nome de Jesus, minha esposa, que tem sido minha companheira ao longo dessa jornada, tem sido a telespectadora número 1 do programa Pão Diário, o Pedro Genésio, que se inscreveu no nosso canal, a irmã Aparecida, presbítero Fidelício, a irmã Glorinha, missionária Maria Erlinda, ali em Brasília, que posta ali, eu mando o link do canal e ela posta ali no seu grupo, a qual ela ministra, Mulheres de Oração, acredito que deve ser esse grupo ainda. E todos aqueles que têm parado para assistir, para aprender mais da palavra de Deus através do programa Pão Diário. Que Deus e Cristo te abençoe. Nesse momento entraremos no momento de oração. Senhor, nosso Deus e Pai que está no céu, te rendemos graças, Jesus, por tudo. Abençoa, Pai, poderosamente cada um que tem assistido o programa Pão Diário, que tem, meu Deus, eu creio que tem abençoado vidas. Continua abençoando vida, Pai, em nome do Senhor Jesus. Continua derramando bênçãos sem medida, em nome do teu Filho amado, pois assim, Pai, te apresento a Donete ali no Pará, também em Santa Bárbara do Pará, quando tem assistido o programa Pão Diário através do TikTok, Senhor. Te apresento também, meu Pai, o pastor Jadson Souza ali em Belém do Pará. Abençoa o teu filho, Pai, em nome do Senhor Jesus. E assim, Pai, eu te agradeço. Estamos no meio dessa semana, continua nos abençoando, nos dá uma restante de semana abençoada em nome de Jesus. Amém e graças a Deus.